E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar do tema noções gerais de obrigação. Bom, o tema da nossa matéria é direito das obrigações. Então, quando a gente fala sobre direito das obrigações, pessoal, nós temos que trabalhar o foco da nossa matéria, que é obrigação. E o que é uma obrigação? Então, a gente vai começar com o conceito de obrigação. O que é uma obrigação? Bom, toda obrigação, na verdade, pessoal, envolve uma relação jurídica. E quando nós falamos de relação jurídica, então nós estamos falando de duas pessoas e de um objeto. No nosso caso aqui, nós temos duas pessoas. Primeiro, o credor e do outro lado, o devedor. Nesse meio tempo aí, nós temos que o devedor deve entregar para o credor uma prestação. E essa, então, é a relação jurídica que nós vamos estudar. Então, o que é uma obrigação? Obrigação é exatamente isso aqui, é a relação jurídica entre credor e devedor, onde o devedor deve entregar para o credor uma prestação, certo? O que a gente precisa saber agora, pessoal? A gente precisa verificar quais são os elementos que compõem, então, essa relação aqui. E, basicamente, nós temos três elementos que compõem essa relação. O primeiro elemento é o elemento subjetivo. O elemento subjetivo da nossa relação. Quem são os elementos subjetivos dessa relação? Credor e devedor. Então, nós temos nessa relação dois elementos subjetivos. Primeiro elemento subjetivo é o credor. Quem é o credor, pessoal? Credor é aquela pessoa que vai ter direito a receber a prestação do devedor. E, ao mesmo tempo, ele também tem o poder de exigir essa prestação, né? E aí surgem algumas indagações. Primeira delas é, quem pode ser credor? E a resposta é bem simples, qualquer pessoa pode ser credora. Seja ela capaz ou incapaz, qualquer um pode ser credor, obviamente que o incapaz vai precisar aí da representação, né? Outra questão que a gente tem que considerar aqui quando a gente fala de credor é que o nosso credor ele tem que ter uma característica especial, que ele deve ser certo. Toda obrigação trabalha a ideia de que o credor tem que ser certo. Só que em algumas situações, pessoal, esse credor ele não vai se mostrar de imediato, ele pode ser incerto no início. Isso acontece, por exemplo, nos títulos de crédito. Você emite um cheque sem ser nominal, né, sem vetar o endosso, e aí o que acontece? Você entrega esse cheque para o seu credor. E aí, o que o credor faz? Ele pega esse cheque e, em vez de descontar no banco, ele passa para outra pessoa. E essa outra pessoa passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. Vai chegar um momento que o devedor não sabe de início quem é o credor dele. Nessa situação, nós vamos ter que o credor ele é incerto num dado momento, mas em uma hora ele vai ter que aparecer. E a hora que ele aparecer, a hora que ele for descontar esse cheque, então ele vai novamente se tornar certo, né? E uma terceira questão que surge. Quantos credores nós podemos ter numa relação jurídica? A resposta é infinita, né? Não existe limitação. Quantos credores forem necessários e participarem dessa relação. O segundo lado que nós temos, pessoal, é o lado do devedor, que é o sujeito passivo da relação obrigacional, né? Então, o devedor é aquele que deve entregar a prestação para o credor e é de quem vai se poder exigir essa prestação a ponto de, se ele não cumprir, sofrer as consequências patrimoniais desse descumprimento. Também aqui nós temos três indagações. Primeiro, quem pode ser devedor? A resposta é qualquer pessoa. Todas as pessoas podem ser devedoras. Obviamente, repito, né, em relação aos incapazes, existe aí uma limitação que eles precisam estar representados e, no caso do devedor, em algumas situações, é preciso também ter autorização legal ou autorização do judiciário, né? Então, o juiz ele deve autorizar algumas situações aí para o incapaz se tornar devedor, né? Outra pergunta é, o nosso devedor também deve ser certo, né? De início ele tem que se mostrar certo. Também em algumas situações pode acontecer dele ser incerto, mas a regra é que ele deve ser certo. E também, pessoal,
Quantos devedores nós podemos ter numa relação jurídica? A resposta também é infinita. Não existe limitação quantos devedores forem necessários. Tá? Esse é o primeiro elemento, o elemento subjetivo. Agora nós vamos ter o segundo elemento. O segundo elemento que nós temos aqui é o elemento... Opa, errei aqui na hora de escrever. Elemento objetivo. E o elemento objetivo, pessoal, nada mais é do que o objeto da nossa relação. Só que quando a gente fala do objeto da relação aqui, pessoal, não é pura e simplesmente a gente falar que é a prestação. Por quê? Porque a análise do elemento objetivo envolve dois tipos de objeto, ou dois posicionamentos de objeto. Primeiro, o objeto direto. Segundo, o objeto indireto. O que é o objeto direto? O objeto direto, pessoal, é a prestação. Objeto direto é a prestação, ou seja, a atividade que o devedor vai ter que exercer para o nosso credor. E essa prestação, pessoal, pode ser positiva e pode ser negativa. E essa prestação positiva pode ser de dar e fazer, e pode ser de não fazer, a negativa. Então, pessoal, nosso objeto direto sempre vai ser essa situação, uma prestação positiva de dar ou de fazer, ou uma prestação negativa de não fazer. Nosso objeto direto sempre vai ser isso. E o objeto indireto? O objeto indireto, pessoal, é o bem, vírgula, o conteúdo da prestação. Então, pessoal, quando você quer identificar qual é o objeto indireto da prestação, você tem que fazer uma perguntinha bem simples. O que é a prestação? Ou qual é a prestação? A resposta dessa pergunta vai ser exatamente o objeto indireto. Então, por exemplo, pessoal, eu tenho uma obrigação de entregar um carro. Qual é o objeto direto dessa obrigação? Prestação positiva de dar, porque eu tenho que entregar o carro. E qual é o objeto indireto? É só eu fazer a pergunta. O que é a prestação? O carro. O carro, então, é o objeto indireto. Outro exemplo. Você tem a obrigação de lavar a louça para sua mãe. Qual é o objeto direto dessa obrigação? Prestação positiva de fazer. E qual é o objeto indireto? É só você perguntar. O que é a prestação? Lavar louça. Então, o objeto indireto vai ser lavar louça, certo? Esse é o elemento objetivo. Nós vamos agora para o nosso quarto ponto, que é o elemento abstrato. Abstrato da nossa relação. E o que é o elemento abstrato da relação, pessoal? O elemento abstrato da relação, na verdade, é o vínculo existente entre credor e devedor. Então, eu posso falar que o elemento abstrato é um vínculo que vai ligar credor e devedor, a tal ponto de que o devedor é obrigado a cumprir a prestação e o credor tem o poder de exigir o cumprimento dessa prestação, certo? Ainda sobre esse tema, noções gerais de obrigação, pessoal, a gente tem que também trabalhar uma outra ideia, que são as características da nossa prestação. Toda prestação, pessoal, na verdade, envolve três características que são as características gerais de qualquer objeto do negócio jurídico, né? No nosso caso, então, aqui, pessoal, a prestação ela tem que ter três características. Primeiro, a licitude. Ela não pode estar proibida pelo direito, né? Licitude. Segundo, ela tem que ser fisicamente possível, ou seja, a nossa prestação não pode ferir as leis da natureza e também não pode ferir
juridicidade da situação, ou seja, possibilidade jurídica. Lembrando, pessoal, que existem algumas correntes, algumas divergências sobre isso daí, mas eu prefiro a ideia de que possibilidade jurídica não se confunde com licitude. A licitude está mais ligada na ideia da proibição pelo direito, enquanto na possibilidade jurídica não é proibido, mas algum detalhe, alguma situação não é possível juridicamente. Eu gosto de dar como exemplo, pessoal, a questão do jogo e de apostar num jogo, por exemplo, de pôquer. Jogar pôquer apostando, pessoal, não é ilícito. Não existe nenhuma norma que proíbe se jogar pôquer apostando. Mas, ao mesmo tempo, o direito retira a possibilidade de se cobrar uma dívida de jogo. Então, eventualmente, você joga pôquer, aposta, perde, essa dívida não vai poder ser cobrada. Mas veja, não é porque é ilícito. Na verdade, a dívida, ela até pode existir, mas eu não posso cobrar. Por isso, é juridicamente impossível. E a terceira característica, que é a mais importante para nós aqui, na verdade, pessoal, é a questão da determinação do nosso objeto da prestação, que é um ponto importante que a gente tem que discutir aqui também. Nossa prestação, ela tem que ser determinada. E quando nós falamos uma prestação determinada, significa que ela tem 3 características. Primeira característica, ela é especificada no seu gênero. Toda prestação determinada tem que estar descrito o gênero dela. Segundo, ela tem que estar especificada na sua qualidade. Toda prestação determinada tem a sua qualidade, as suas características principais definidas. E terceiro, toda prestação determinada está especificada na sua quantidade. Eu sei o quanto eu estou devendo. Só que vocês viram lá nos negócios jurídicos que, por vezes, essa prestação aqui, ela é determinável. Uma prestação determinável. Vejam, ela não é indeterminada, ela é determinável, ou seja, aquilo que pode ser determinado. E o que falta numa prestação determinável? Falta exatamente a qualidade. Eu não sei exatamente qual é a característica de individualização que eu tenho na minha prestação. Então, por exemplo, a sua mãe manda você buscar 1 litro de leite no supermercado. E aí, aquela pergunta, qual leite? Quantos tipos de leite nós temos nas prateleiras do supermercado? Né? A gente pode dizer, mas é no supermercado? Ou pode ser in natura? Leite in natura ou leite pasteurizado? Leite integral, leite desnatado, semidesnatado? Leite de saquinho, leite de caixinha? Leite com lactose, sem lactose? De amêndoa, de soja? Né? Tipo A, tipo B, tipo C? Né? Com água? Com soda cáustica? Com formol? Sei lá, né? A gente tem N tipos de leite aí. A questão é, qual é o tipo de leite? Então, a partir do momento que sua mãe fala para você ir lá buscar 1 litro de leite, essa prestação é determinável. Vejam, eu tenho o gênero leite, tenho a quantidade 1 litro, mas eu não tenho a qualidade. Quando que essa prestação vai se tornar determinada? Quando você selecionar a qualidade desse objeto. Então, você foi lá no supermercado, pegou 1 litro de leite lá da prateleira, e aí, a partir do momento que você pegou esse litro da prateleira, não é mais uma prestação determinável. A prestação passa a ser determinada. Por quê? Porque não é qualquer litro de leite. É aquele que está na sua mão. Certo? Então, essas são as características da nossa prestação. E essas características, pessoal, são de suma importância para vocês entenderem alguns tópicos da nossa matéria nas próximas aulas. Lembrando, pessoal, que toda essa matéria está nesse livro aqui, Direito das Obrigações, Teoria Geral das Obrigações, de autoria desse professor que vos fala, beleza? Momento merchan da nossa aula. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui, então, são as noções gerais da nossa obrigação. Nas próximas aulas, então, nós vamos dar sequência no entendimento agora com as modalidades das obrigações, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo aí, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, beleza? E vamos estudar aí mais um pouquinho sobre obrigações, beleza? Então, pessoal, um abraço, até a próxima.